Olá, alunos, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Cássio. Hoje vou fazer a devolutiva parte 3, tá? Do material de estudos da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, sexto ano. Continuando aí nossas atividades, hoje o objetivo vai ser trabalhar ainda com frações, significado parte todo, quociente e também os números mistos, tá? Ele começa aqui com exemplo de fração, 3/5, tá? Nessa fração, o número inteiro foi dividido em 5 partes iguais, sendo utilizada 3 dessas partes. Isto é, um pouco mais da metade, mas menos que um inteiro. Então, olha só, ele representou aqui através do que, gente? Através de uma figura, de um pentágono, tá vendo? Foi dividido em 5 partes iguais, tá? 5 triângulos, tá vendo? Pintou 3 triângulos de vermelho e 2 ficaram de branco. Então, 3/5 são quanto? São 3 partes de 5. Por isso que ele pintou 3 partes de vermelho. Como a fração 3/5 representa um número menor que 1, ela é chamada de fração própria. Gente, então isso que é fração própria. É uma fração que representa menos que 1. Representa um número menor que 1. Então, isso aqui, ó, que é fração própria. Fração própria, vou até grifar de azul embaixo, ó, representa um número menor que 1. Então, isso é chamado de fração própria. Agora, vamos para o exemplo 2, ó. A fração 5/3. Nessa fração, o inteiro foi dividido em 3 partes. Valor do denominador, tá? Que é a parte de baixo, que é 3. E serão utilizadas 5 partes iguais de cada uma dessas 3 partes. Mas como utilizar 5 se o inteiro foi dividido só em 3? Só será possível utilizar 5 partes se trabalharmos com mais de um inteiro. Nesse caso, com 2 inteiros repartidos um em cada 3 partes iguais, resultando em 6 partes ao todo. Assim é possível utilizar 5 partes e ainda sobrar 1. Gente, vocês perceberam então? Como que é possível então a gente dividir um objeto, uma coisa, em 3 partes, né? Vamos supor uma barra de chocolate. Você parte em 3 pedaços. Como que você vai pegar 5 pedaços se você só tem 3? Então, essa representação aqui, esse tipo de fração 5/3, representa um número maior que 1 e menor que 2, tá? E olha só, aqui a gente vai representar isso aqui geometricamente. Então, ele fez o quê? Ele desenhou essa figura, ó. Ele desenhou 6 partes, 6, vamos supor que seja barra de chocolate. Pegou 2 barras de chocolate, dividiu elas em 6 partes e pintou 5 partes das 6, tá? Então, olha só o que aconteceu, ó. Então, aqui, na primeira barra, toda a barra foi pintada. Na segunda barra, só 2 partes foi pintada. Sobrou uma, em branco. Então, na primeira barra, a gente tem 3 de 3, que é 1, concorda? Eu pintei todas as barras, 3 de 3, que é igual a 1. Porque, lembra, se você dividir o número de cima pelo de baixo, você encontra o número que está aqui, ó, o número 1. 3 dividido por 3 é 1, tá? E a segunda barra? Ele pintou 2 partes do total de 3, por isso que está representado com 2/3, tá? Então, se a gente somar, deixa eu apagar aqui para não ficar. Se a gente somar uma barra toda que a gente vai utilizar, né, na primeira, mais 2/3 da outra, a gente vai ter 1 inteiro e 2/3. Gente, isso aqui é chamado de número, peraí, gente, número misto, tá? Nossa, peraí, ficou legal, não? Peraí, vamos abreviar, número misto, tá? Esse é um número misto. Então, agora vamos ver o terceiro exemplo. Olha só. Fração 7/2. 7 meios, tá? Nessa fração, o inteiro foi dividido em 2 partes. O valor do denominador, né?
Duas partes é o valor do denominador, tá? O denominador é o número de baixo. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, gente. O número de cima da fração se chama numerador. Peraí que tá muito espessa a linha. Deixa eu diminuir. Numerador. O número de baixo se chama denominador, tá? Olha só. Então, o que está falando aqui no exemplo, ó. O número inteiro foi dividido em duas partes, que é o valor do denominador, e serão utilizadas 7 partes iguais, cada uma dessas duas partes. Mas como utilizar 7 partes se o inteiro foi dividido só em duas partes? Só será possível utilizar 7 se trabalharmos com mais de um inteiro, nesse caso com 4 inteiros, repartidos em duas partes iguais, resultando em 8 partes ao todo. Assim é possível utilizar 7 e ainda sobrar uma. Então é igual ao exemplo de cima, ó. Como eu vou utilizar 7 partes, eu só tenho duas, eu só dividi em duas. Então ele construiu aqui, ó, todas essas figuras aqui, tá? E olha só, são 4 figuras, 4 círculos. Pense então que são 4 maçãs. Partiu essas 4 maçãs ao meio, tá? E pegou quantas partes? Ó, pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes dessas maçãs. Do total de 8 que ele acabou tendo. Então, quantas maçãs ele acabou pegando? Ó, uma inteira, mais outra inteira, 3 inteiras. 3 maçãs inteiras e mais meia. Por isso que o resultado aqui é 3,5. Tá vendo? 3 inteiros e meio. Também é um número misto, gente. Ó, número misto. Se você pensar assim, ó, tá vendo a fração 7 sobre 2? Se você dividir 7 por 2, você vai encontrar 3,5. Se você dividir, ó, 7 por 2, fazer aqui a conta, ó. Você vai fazer, ó, 3 vezes 2, 6. Para 7 sobra 1. Coloca a vírgula no zero aqui. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Dá 3,5. Que é 3,5 que está representado aqui ó, na forma de número misto. 3 inteiros e 1 meio. Tá? Gente, então agora o exemplo 4. A fração 4 quartos. Nessa fração, o número inteiro foi dividido em 4 partes, valor do denominador. E todas essas partes serão utilizadas. Concluímos assim que o inteiro será utilizado por completo. Então, 4 quartos, olha só, gente. Peguei uma barra de chocolate e dividi em 4 pedaços. E vou usar todas, vou comer todas. Então, eu vou comer tudo. O todo é 1, tá? Então, isso aqui, 4 quartos, representa o número 1. Porque se eu dividir 4 por 4, vai dar 1. Então, esse tipo de fração é chamada de fração aparente, pois representa um número inteiro. A mesma coisa acontece com o exemplo 5. 6 terços. 6 terços também representa um todo. Porque, olha só, para você representar 6 terços com um desenho, você teria que construir 2 círculos, por exemplo, ó, e chamá-los aqui, dividi-los em 3 partes iguais, tá? E você vai utilizar todas essas partes. Ou seja, você vai acabar utilizando os 2 círculos. Então, 6 terços representa quanto? Número 2. Como que eu descubro isso? 6 terços é igual a 2. Basta você dividir 6 por 3. 6 dividido por 3 é 2, tá? Porque 2 vezes 3, 6 para 6, 0. É isso. Então, esse tipo de fração é chamada fração aparente, pois representa um número inteiro. Então, a gente tem aí esses tipos de fração. A fração própria, que representa um número menor que uma unidade. A fração imprópria, que representa um número não inteiro e maior que uma unidade. Tá? Aquela fração, então, por exemplo, é 5 quartos, esse tipo de fração. Ó, é maior do que o número de cima é maior que o denominador. Já, ó, vou dar exemplo da fração própria aqui, ó. Meio, 1/3, 2/3, 3/5, são tudo frações próprias. Agora, a fração imprópria, 5 quartos, 6/5, 7/6, quando o número de cima é maior que o de baixo. Fração aparente, que ela representa o número inteiro, por exemplo, 8 quartos, tá? Que representa 2 na realidade. 10/5, que também representa 2.
18 terços, que representa na realidade o número 6. E o número misto, né, que representa que é a representação de um número não inteiro maior que 1, utiliza uma parte inteira e uma parte fracionária. Por exemplo, 1 inteiro e 2 terços é um número misto. 2 terços e meio, são tudo exemplo de número misto. Então agora vamos direto aí para a atividade. Então, atividade 1. Verifique como nos exemplos anteriores se cada fração é própria, imprópria ou aparente. Se a fração for imprópria, escreva o número misto equivalente a ela. Se for aparente, escreva o número inteiro equivalente a ela. Então vamos lá. Segundo o IBGE, 1/3 das casas brasileiras não tem escoamento de esgoto por rede ou fossa. 1/3 é o que, gente? Como o número de cima é menor que o de baixo, então é uma fração própria. Tá? B. A taxa de mortalidade infantil no Brasil é 15 meios vezes, né? 15/2 vezes a taxa de mortalidade infantil nos países desenvolvidos, como Finlândia, Islândia, Japão e Noruega. Gente, 15/2, 15 dividido por 2 não dá um número inteiro, né? Porque na tabuada do 2 não tem o 15, tem o 14 e tem o 16. Então, 15/2 vai dar uma fração, um número misto aqui. É uma fração imprópria, mas vamos escrever então fração imprópria e vamos representar um número misto, tá? Quando o número de cima é maior... Opa, escrevi impróprio. Então agora vamos representar o número misto dela. Como que a gente faz? A gente vai fazer assim, ó. Você concorda? Ó, uma maneira mais rápida para a gente fazer. De 15, a gente vai tirar 1, tá? Por quê? Porque você concorda comigo que 14/2 dá quanto, gente? Dá 7, tá? Se a gente pensar assim, ó, vamos ver se vocês vão entender, ó. 14/2 mais 1/2 vai dar quanto? 14 mais 1 é 15/2, tá vendo? Então a gente pode representar assim, ó. 14/2 é quanto? Vou fazer primeiro aqui, ó. 14 dividido por 2 é quanto, gente? É 7, tá? Mais meio. Então o número misto aqui vai ser esse. 14, aliás, 7 inteiros e meio, tá? Então é assim que a gente pode raciocinar. É uma das maneiras aí, tá? Vamos ver a letra C. Segundo o CAESB, um banho de 5 minutos no chuveiro sem fechar o registro gasta 12 quartos de balde de água de litro. Aliás, de água de 10 litros. Gente, 12 quartos. Aqui é uma fração imprópria, tá? Aliás, é uma fração aparente. Por quê? Porque eu percebi aqui, ó, quando você percebe que 12 é divisível por 4, quando você percebe que o número de cima é divisível pelo número de baixo, então, ó, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Então, 12 quartos é igual a 3, tá? Então, esse é o número que ele representa. Atividade D. Segundo o CAESB, uma torneira mal fechada, apenas gotejando, gasta por dia 23 quintos de baldes de água de 10 litros. Então lá, 23 quintos. 23, vocês concordam que é maior que 5? Sim, gente. Então é uma fração imprópria. Mas será que 23 divide por 5? Pensa, gente, tabuada do 5 tem o 23? Tem 4 vezes 5, 20. E tem 5 vezes 5, 25. Não tem o 23 não, né, gente? Então não é fração aparente, é fração imprópria mesmo. Então a gente vai escrever aqui, ó, fração imprópria. E como a gente vai apresentar o número misto? A gente vai fazer assim, ó. A gente sabe que na tabuada do 5 tem o 20, né? Então a gente vai tirar de 23, a gente vai tirar 3. Então a gente vai ficar 20 quintos
mais os 3 que a gente tirou, né? 3 quintos. Ou seja, 20 quintos mais 3 quintos dá 23 quintos, tá vendo? Então, como que representa o número misto? 20 quintos dá 4, se a gente representar o 20 dividido por 5, vai dar 4. E o 3 quintos a gente coloca aqui do lado. Ou seja, o número misto, então, é esse. 4 inteiros e 3 quintos. Tá? Letra E. A taxa de letalidade por Covid-19 no Brasil em 4 de abril era superior a 3 meios da taxa de letalidade por Covid dos Estados Unidos. Gente, 3 meios. 3 é maior que 2, concorda? Só que 3 não divide por 2. Não tem 3 na tabuada do 2. Então, isso aqui é uma fração imprópria também. Tá? Como é que faz para representar o número misto? Então, vamos lá. De 3... A gente pode fazer assim também. De 3 sobre 2, a gente tira 1 sobre 2. Que vai dar quanto? 2 sobre 2. Tá? Porque, ó, 3 menos 1, 2. O número de baixo é só repetir. Ficou 2 inteiros. Aliás, 2 inteiros não. 2 sobre 2. Que representa 1 isso aqui na realidade. Tá? Então, ou seja, qual vai ser o número misto? 1 e meio. 1 inteiro e meio. Tá? Porque, ó, a gente sobrou 1 e a gente tirou meio. Então, é outra maneira de fazer achar o número misto. Ou você pode fazer assim também, ó. Vou apagar aqui. Ó. Na tabuada do 2, vamos pensar sempre no número de baixo. Tem o 2, né? E tem o 4. Então, vamos pegar aqui, ó. 2 sobre 2, mais 1 sobre 2. 2 mais 1 é 3. 3 sobre 2. Ou seja, 2 sobre 2 representa o número 1. E o meio aqui que sobrou. Então, por isso que aqui o número misto é 1 inteiro e meio. Tá? Quem quiser fazer com um desenho também, como nos exemplos, pode também fazer, ó. Como que eu vou tirar 3 partes de 2? Não tem como, né? Então, você pode fazer assim, ó. Faço 2 barras de chocolate, por exemplo. Divido elas no meio. Aí eu pinto 3 delas. 3 pedaços, tá? Ou seja, eu fiquei com quantas partes? Eu tenho uma barra inteira, aqui ó, 1 inteiro, e mais meia. Por isso que o número misto é 1 meio, tá? Letra F. A dentista Diana disse que ela precisa escovar os dentes no mínimo 15 quintos de vezes por dia. Gente, você concorda comigo que 15 quintos, que 15 tem na tabuada do 5? Então, 15 divide por 5. Então, aqui é uma fração aparente. Por quê, gente? Porque se você dividir 15 por 5, vai dar 3, tá? Então, aqui qual que é o número que ele representa? Representa o número 3. Então, a gente vai pôr assim, ó. 15 quintos é igual a 3, tá? Atividade 2. Escreva cada número misto em fração imprópria, como no exemplo. Aí ele deu todo um exemplo aqui de como transformar um número misto em fração imprópria. Então, ele representou o número misto aqui, ó. 2 inteiros e 1 terço. Indicando que ele indica a adição de entre 2 números inteiros e mais 1 terço, ó. Olha lá, como queremos representar esse número uma fração, cada inteiro deve ser repartido em 3 partes iguais, como indica o denominador da fração imprópria, da fração própria, aliás. Assim, cada inteiro será representado pela fração 3 terços. Então, ficando 2 mais 1 terço igual a 1 mais 1 mais 1 terço. 1 a gente vai chamar de 3 terços, o outro 3 terços e 1 terço, que é igual a 7 terços.
Então, podemos também pensar que cada inteiro, se cada inteiro tem 3 partes, 2 inteiros tem 6 partes, mais um da fração imprópria, que é 1/3. Resultando em 7 partes de inteiro com 3 partes, o que pode ser apresentado pela fração 7/3. Fala, nossa, professor do céu, não estou entendendo nada dessa parte. Gente, olha só o que ele fez. Ele quis dizer usando desenho, ó. Como se você tivesse 3 maçãs aqui, ó, e dividisse cada maçã em 3 partes. Você pagaria uma maçã inteira, mais outra maçã inteira, mais 1/3 da outra maçã. Então você ficaria com 2 maçãs inteiras mais 1/3, tá? Ou representando como fração imprópria, 3/3 mais 3/3 mais 1/3, que dá 7/3. Por quê, gente? Porque a gente, para somar essas frações aqui, ó, como todos os denominadores são iguais, ou seja, todos os números de baixo são iguais, é só repetir o número de baixo e somar os números de cima. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Vamos fazer aqui um exercício? Ó, Sara já está 1 inteiro e 1/4 de ano sem apresentar sintomas de gripe após adotar alguns hábitos de higiene simples, como lavar as mãos constantemente e não colocar a mão na boca. Olha que bom. Então, 1/4, 1 inteiro e 1/4. Como representar isso como fração imprópria? Então, a gente vai fazer assim, ó. Como o número de baixo aqui dessa fração é 4, a gente vai chamar o 1 de 4/4, tá? E vai fazer o seguinte, vai somar então 4/4 mais essa fração aqui 1/4. Então, a gente vai ficar com quanto? 4 mais 1, 5. E repete o de baixo, que é 4. 5/4. Não é tão difícil, né, gente? Vamos ver a próxima. Ó. A taxa de letalidade por Covid-19 no Brasil em 4 de abril era de 4 inteiros e 1/5%. 4 inteiros e 1/5. O número de baixo da fração é 5. Então, esse 4 aqui, a gente vai representar como? Que número dividido por 5 dá 4, gente? Ué, 20, né? 20 dividido por 5 não dá 4? Então, a gente vai representar como essa fração imprópria? Assim, ó, 20/5 mais 1/5, que é a fração que já estava aqui, ó. Então, você tá entendendo o que eu estou fazendo? Ó? O 4 eu transformei nessa fração aqui. Uma fração que o denominador é 5. E esse 1/5 é só colocar aqui. Então, agora é só somar. 20 mais 1, 21. E o número de baixo, como é igual, é só repetir, tá? Então, ficou 21/5. Letra C. Felipe percebeu uma melhora significativa em sua saúde logo após ingerir diariamente 3 inteiros e meio litros de água. Gente, 3 inteiros e meio litro. 3 inteiros. Como que eu apresento o número 3 com uma fração que tem 2 embaixo? Vamos pensar assim, ó. Que número dividido por 2 que dá 3? Gente, olha a dica, é só multiplicar esses dois números, ó. 3 vezes 2, 6. Então, é o 6, tá? 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu já descobri que 3 eu posso representar como 6 meios, ou 6 sobre 2. Agora, é só copiar essa fração aqui do lado, ó. A fração meio. Copia aqui, ó. Então, a gente vai somar. 6 meios mais 1 meio. 6 mais 1, 7. É só repetir o 2 de baixo. Então, ficou 7 meios. Tá? Letra D. Olivia reserva 1 inteiro, 5/6 de hora para atividades físicas, pois sabe que praticar atividade física com autorização médica é essencial para ter boa qualidade de vida. Então, vamos representar 1 inteiro e 5/6. Como a fração aqui é 6, o 1 a gente vai apresentar 6 embaixo. 6 embaixo, aliás. 6 vezes 1, 6. Então, 1 é o mesmo que 6/6, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 6/6 mais essa fração aqui, 5/6. 6 mais 5, 11. Repete o 6 embaixo, vai dar
6. Vai dar 11 sextos, tá? Que repete aqui, tá? 11 sextos. Legal, né, gente? Então, aqui nesse exercício foi a transformação do número misto em fração. Foi o contrário. Que a gente tinha feito fração em número misto, agora transformou o número misto em fração. Atividade 3. Elabora uma situação-problema que envolva o cálculo com número misto. Escreva o enunciado e resolva. Então, vamos lá. Vamos representar uma fração. Vamos pôr uma situação aí. João comprou uma e meia melancia e 2,5 melões, né? Melões. Faça a soma das frações. Gente, olha só. Então, olha aqui, no exemplo eu coloquei que o João comprou uma melancia e meio mais 2 melões e meio. A gente vai somar as frações. Como a gente vai fazer? Então, vamos lá. 1,5 mais 2,5. O que a gente pode fazer? A gente soma as partes inteiras. 1 mais 2 dá 3. E soma separadas as frações. Olha só. Como que soma as frações? Meio mais meio. Como que faz? Quando a fração, o denominador é igual, a gente vai repetir. E soma os números de cima. Então vai dar 2. 2, 2. Ou seja, 2 sobre 2 é 1. Ou seja, ficou 3 mais 1. Então ele comprou aí 4 partes no total, 4 frutas no total. Se a gente somasse, né? Se fosse possível isso. A gente só somou as frações. Pera aí, gente, que eu escrevi faça das frações. Faça a soma das frações. Tá? É isso aí, gente. Tá? A nossa atividade, a nossa correção acabou aqui. Gente, espero que tenham gostado da correção. Não esquece, deixa o like e se inscreve no canal do Professor Cássio. Até mais, gente. Valeu!